Opa, como é que vocês estão, meus pilantrinhos preferidos? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o Prota virou o dono de um labirinto e agora precisa cuidar dele para ele não acabar morrendo. E no momento foi fazer um negócio com um velho e conseguiu a sua primeira vitória contra os ratos chifrudos. Eu acho que eu conheço essa espécie, hein? Mas no momento está com falta de pedra para poder fazer novas invocações. Então foi conversar com o velho para poder ir numa expedição contra as aranhas e conseguir mais umas pedrinhas lá embaixo. O portão de Pajuing-Se. Começam a dar breves instruções antes de todos entrarem. Ela é a Joyong, a comandante dessa expedição da Aranha Infernal, e espera que a maioria de vocês já tenha experiência e termine isso logo. Em 2 semanas vamos subjugar as aranhas infernais que invadiram o segundo e vamos voltar. Time de expedição são com 22 pessoas e o time de ataque tem 7 pessoas e 15 exploradores normais e mais 15 pessoas juntos também. O time de ataque faça uma fila, por favor, em ordem. Vocês podem checar o braço direito para saber qual é o número de vocês. A explicação acabou. Todo mundo precisa estar ciente disso. E o Jorginho falando, time de expedição entre, abrindo o portão B. O portão já vai todo abridinho. A Yogi falando, já que estamos bem distante do primeiro esquadrão, vamos nos mover rapidamente. Vou rezar para que tudo seja bem seguro, hein? Mas digamos que um pouquinho de tempo depois, já tem uma pessoa chorando e cuspindo um pouco de sangue. E já fica gritando, socorro, eu não quero morrer. E os Jorginhos tudo de boca aberta, falando, nossa, alguém já foi pego. A Yogi falando, caramba, um largato de rabo chicote apareceu. A língua dele tá bloqueada, então tome cuidado com o rabo. Cutuquem e mirem no sovaco dele, a pata da frente, não a pata de trás. Fica lá dando várias ordens, e o resto do pessoal só olhando, falando, estamos começando com um monstro que nem vai dar pro dinheiro, hein, que merda é essa? E o Jorginho falando, vamos começar com uma pausa, eu acho. E o Cleitinho cabelo de cuia, falando que ouviu dizer que a qualidade dos exploradores caiu recentemente, disseram que eles eram seletivos, mas a galera já tá caindo, hein, que merda é essa? Jorginho fala que os úteis provavelmente já ficaram ricos e deram fora daqui. O Cleitinho fala que na real, aposto que a maioria tá cheia de dívida. Jorginho fica dizendo sem chance, aquele pessoal lutava bem mesmo. Dá no mesmo morrer pros cobradores lá em cima ou morrer pros monstros aqui embaixo. Mas eu acho que a maioria dos caras que era bom, a vida dele já tá na última linha. E quem é aquele cara que tá ali na minha frente, hein? O Prota já tá lá, metendo a macetada no sapo do olhão. Um mercenário 7, que chegou e pegou, hein? Aí o Yang apenas observa, falando, interessante. Todos mirem na ferida agora mesmo, meus parceiros. A pessoa que tinha sido comido pelo sapo, vamos dizer que ele morreu. Dá pra ver, apenas olhando de longe. Fala, mexam-se antes que o cheiro de sangue se espalhe. Chequem as joias terrestres e reúna todas. E não esqueça de borrifar o desodorante em vocês. Já fica toda suspirandinho, falando suas habilidades são muito boas, hein, meu nobre. A pele do largato, rabo de chicote é bem grossa. Acho que o velho estava certo em te recomendar, ainda bem, mas ainda assim da próxima vez, por favor, obedeça às ordens. Exibir sua força é bom, mas pode nos faltar mão de obra quando realmente for necessário. E o Prota fica perguntando, eu fiz algo de errado? Ela fala que não é como ela disse, não pode ser considerada preocupante, até a última pessoa normal pode enfrentar aquilo, e vão ter lutas que exploradores normais não conseguem enfrentar logo de cara, mas se você gastar sua energia aqui, vai ser difícil no futuro. Prota manda não se preocupar com isso, eu estava preocupado com meu corpo congelando, com o frio, então precisei me mover, apenas isso. O Jorginho já vem falando, chefe, o pessoal está pronto para se mexer, faltam apenas cerca de 1 hora para isso. Ela fala que já esperava por isso, mas o tratamento dos filhos da Dungeon e dos exploradores normalmente são diferentes, hein? Jorginho fala, vamos deixar o cadáver desse explorador aqui, sim ou não? A Young já falou sobre isso, que atrai as bestas com o sangue desse cara com nós, mesmo com as pessoas morrendo, ninguém sequer pisca. A reação seria diferente se fosse um filho da Dungeon. Bem, eu não me importo com isso também. 1 semana depois da entrada para o segundo andar do Guisé, o pessoal fazendo o relatório, dizendo sim, contra 2 lagartos do rabo chicote. Nenhum dano, além de 3 pessoas de menor importância. E conseguiram apenas algumas joias terrestres. E o Cleitinho falando, tá aqui a joia.
Quanto custa isso, será, hein? Vale, será que uma graninha? Já ficam tudo comemorandinho, falando que com isso cada pessoa vai ganhar 200 dinheirinhos. E o Jorginho brabo falando que só 200 estão arriscando nossa vida, parceiro. Que merda é essa? Só vale essa porcaria. O Cleitinho falou, ouvi dizer que as aranhas aqui, eu sei lá o que, a gente vai enfrentar tem joias do tamanho de um punho. Joias terrestres de grau intermediário, certo? Nunca vi uma antes. Espero que saia 2. Se conseguirem uma daquelas, a carga de trabalho é de alguns milhões para cada pessoa. E o Jorginho já fica vendo o negócio brilhando na sua frente. Já fica falando, chefe, tem algum problema com a patrulha? O que tá acontecendo? Jorginho fala que tem algo estranho. Pensamos que tínhamos alcançado mais rastros, de repente ficaram uma bagunça só. Parece que teve uma batalha e tanto. A Yong fala que primeiro o time achou a aranha, certo? E não é que o rastro do primeiro esquadrão sumiu. Jorginho fala que eles se espalharam por todo lugar, como aqui. A Yong pergunta, qual é dessa agitação, parceiro? O que tá acontecendo? Fala pra mim. Jorginho fala, joias terrestres estavam caindo lá de cima, então tentaram pegar, mas nossos corpos não se mexiam no ar. E ela fica pensando, ué, pedras do céu? O que será que tá acontecendo? Mas ela já vai ficando toda nervosa e começa a gritar. Todo mundo se preparem para lutar e comecem a usar os sinalizadores. O Jorginho já começa a pegar o sinalizador do seu sovaco e já mete o seu disparozinho pra cima. Na mesma hora já dá pra ver várias pessoas todas penduradas com teia de aranha. Todo mundo já vai ficando de boca aberta falando, caramba, o que é aquilo? Vários humanos presos, será que são isso mesmo? A Yong fala, você disse rastros estão por toda parte, certo? Deve ser essas pessoas. Vamos ir embora e nos reagrupar por enquanto, rápido. Mas ela já fica falando atrás de você, parceira, tem alguma coisa ali. Ela já vai vendo uma bocona e já vai ficando toda bravinha e já mete a porrada, falando, maldita, sai daqui, desgraçada, camuflagem, hein? Filhos da dungeon, para frente, banque dos exploradores, rápido, venham também agora mesmo. Em cima dela já fica o negocinho todo brilhantinho. Ela fala, os sinalizadores estão apagando, mantenham a fonte de luz acesa. Mas o Prota já aparece para defender ela, que ela tava toda distraído. Ela já vai ficando toda nervosa, falando, o que? Que porra que tá acontecendo? E o Prota gritando, sinalizadores, rápido, agora mesmo. Todo mundo já faz um bunker para proteger as pessoas que são normal. Mas assim que a luz acende, já tem várias aranhas cercando todo mundo. E o nosso cabelo de cuia já fica cara a cara com uma aranha toda grandona. E já fica bravinho rindo pra ela, falando, ó aranha, é muitas pernas, hein? E já vai pra cima dela, falando, vou cortar a aranha, hoje eu como inseto. E já mete a sua lançada no bucho da aranha. A amiga dela já vem puta, falando, o que? Tu acertou a Clotilde, tá maluco, parceiro? E o cabelo de cuia falando, ah, parceiro, toma essa aqui, ó, chute do bucho da aranha. E já acerta o bundão dela, fazendo ela voar pra bem longe. E o seu parceiro aqui falando, beleza, eu vou aceitar o teu presente, parceiro. Já vai dando um pulinho, falando, toma aqui, sua otária. E corta todas as perninhas da pobre aranha que não fez nada. A bichinha cai no chão, só o cotoquinho, sem as suas pernas. E depois ainda vê um amigo deles e pisa na cabecinha da bicha, falando, limpar isso é uma merda, hein? E a aranha já tenta vir por trás, tenta lhe dar uma bocada. Ele já mete um porradão na cabeça dela, falando, toma aqui, sua otária. E ainda esmaga ela no chão, porque não é o suficiente para ela ficar morta. Mas atrás dele já vem outra. Ele segura ela pelo pescoço, falando, sai daqui, sua porra. E fica batendo ela no chão, como se fosse um louco. E ainda joga pra cima, falando, toma aí, ó. Vai, tacobol, meus amigos. A pessoa da espadinha fica lá, apenas segurando ela, falando, tá vindo pra mim, certo? E já faz xadrez da pobre aranhazinha, cortando ela em vários pedaços. E fica todo olhandinho. E pergunta, por que você fez isso, parceiro? E o Maromba falando, você tava demorando tanto pra matar as aranhas que quis ver se você tava acordado, minha nobre. Ela fica brava, falando, precisamos lutar aqui com força total, é? Tá maluco? Eu tô guardando energia. E o Jorginho lá, apenas observando toda aquela discussão dos dois. E mais aranhas continuam vindo pra cima dos humanos normais. E o Prota já passa pelo meio, cortando as duas, falando, sai daqui, minhas nobres, estão ficando louca. Já fica tudo cercado, as aranhas já ficam querendo pegar ele por trás. Mas o homem tá maluco, já sai decepando todo mundo como se não fosse nada. Os figurantes já ficam tudo nervosos, falando, caramba, quem é esse cara? O moleque é bom, hein? Aí o Yang fica se perguntando, esse cara, ele é realmente o nível 7? Muito suspeito, hein? Eu acho que não é verdade isso não, hein, meu nobre? Manda todo mundo depois da batalha cuidar dos feridos. E
e os que estão bem deveriam capturar as aranhas. E o Jorginho falando, foi um bom aquecimento. E o seu parceiro falando que pensou que ia morrer de tédio sem fazer nada por uma semana. A Ouyang fala que isso é muito estranho. Eles ficam perguntando o que foi. Ela fala que os registros dizem que as aranhas só aparecem em baixos níveis. Elas nunca aparecem em níveis mais altos. Então, o único registro que temos é do tempo da guerra. Mas a que viram dos níveis mais baixos, a gente não sabe de nada. E o Jorginho fica falando, elas eram tão fracas, pra que ficar pensando tanto? Elas são mais fracas do que aquelas lagartixas. Ou são mais fracos do que os monstros de baixo nível. Talvez a gente que seja super forte. Eles ficam discutindo. O Jorginho com a sua dinamite falando, graças a Deus a gente não teve que usar explosivos, certo? E o Pro tá falando, essas aqui não são aranhas infernais, podem ser da mesma espécie, mas aranhas infernais são bem maiores do que essa aqui. Não possui exoesqueleto e sua epiderme é frágil. Uma subespécie é uma espécie inferior. Seu estilo de luta era diferente também. As aranhas infernais entram em combate corpo a corpo. A Ouyang já fica querendo falar com ele. Ele fala, cala a boca, minha nobre. As aranhas são criaturas cuidadosas. Alguma coisa está errado. As aranhas não atacam primeiro. Tem alguma coisa estranha aqui. Mas é aí que os Jorginho ficam segurando uma teia, falando que isso aqui não estava antes. E são muito grossas, não é mesmo? Prota fala que elas esperam para que sua presa caia na sua armadilha. E o Jorginho falando, olha ali, parceiro, hein? Não é por aqui que entramos, mas parece que está trancado o nosso buraco. Prota já fica nervoso, falando, o quê? Tô sentindo uma sede de sangue. Ele fala, você disse que tinha explosivos, certo? O Jorginho fala que sim, mas não tivemos chance de usar. Ele fala, então, eu acho que seria bom instalar elas na entrada bloqueada agora mesmo, o mais rápido. E o do cabelo de afro falando, a batalha não acabou? E o seu amigo perguntando, saquei, isso é um daqueles clichês de manhua que eu leio, só pode ser isso. O cara mais forte está se escondendo e aparece, ou algo assim. Prota fala, realmente, tu tá certo, meu nobre. Está se escondendo bem perto da gente. Os três já ficam lá, esse cara deve estar mentindo. E começam a rir, falando, me imaginei algo muito pior, hein? Não é só matarmos quando aparecer, então. Prota fala que já avisou. Aquilo que eles lutaram antes não eram aranhas infernais. A Ouyang fala, certo. Como você tem tanta certeza disso, hein, parceiro? Mas é aí que uma pessoa já começa a ficar gritando, falando, como o mísero inseto ousa me ferrar, hein, parceiro? Nem sonhe em ter uma morte tranquila, minha nobre. E o Pro tá gritando, ei minha parceira, sai de perto disso aí, essa é a aranha infernal. E a mulher braba lá falando, o que? Você lutou com os olhos fechados? Que merda você tá falando? Ficou distraída e acabou sendo atravessada por uma pata enquanto tava falando. E já fica cuspindo sangue falando, ai, furaram meu bucho, parceiro, me enferrei. E ainda fica com os olhos abuticados, falando, pô, morri, hein, parece que eu sou o figurante. Na frente dele só vai vendo um bocão todo preparado para lhe morder, e digamos que ele vai virar um pequeno lanchinho de aranha. A aranha já fica toda mastigando ele, e o pessoal todo assistindo, e ela é bem maior que as outras aranhazinhas. Já fica com um bocão falando que não foi o suficiente, eu quero mais, minha parceira. A Ouyang olhando ao redor fala, caramba, a gente tá cercado, hein? Elas estão vindo, exploradores, parem o que estão fazendo, se reunindo todos. Fala, Jinho, você disse que isso é uma aranha infernal, então, hein? E o Pro tá lá todo nervoso, todo tremendinho, vendo o soldado lá sendo furado no meio por uma aranha. E o soldado pedindo socorro, porque não queria morrer. Nessa hora, ele só se lembra do seu amigo, que estava sendo furado naquele tempo. Mas volta para a realidade, falando, é verdade, né? O que é que eu tô fazendo? Fala, me desculpe, chefe, eu acabei viajando um pouco. São duas aranhas infernais filhotes e uma aranha normal. O restante é da espécie inferior que matamos mais cedo. Use todos os explosivos para a saída. Não temos tempo para preocupar se a caverna vai colapsar ou não. Até as teias desse cara são mais resistentes do que você pode imaginar. A Ouyang fala, então, você já viu essas aranhas infernais antes, certo? Parece ter grande experiência em lidar com elas também. Muito suspeito. E uma aranha sendo toda cortadinha ao meio. E o Jorginho falando, essas malditas aranhas não param de aparecer. Cadê a equipe da vanguarda? E os filhos da Danjo para ajudar? É o seu amigo do cabelão
falando só percebeu agora, as aranhas estão capturando eles para servir de lanchinho mais tarde, o resto já deve ter sido tudo comido. Fala quanto tempo falta pra bomba ficar pronta aí, parceiro. Jorginho fala que só mais um pouco, e seu amigo Maromba falando por que vamos recuar, hein? E o Cleitinho dizendo que é porque um especialista em aranha falou, essas coisas eram o objetivo principal dessa expedição. Correr logo depois de atingir nosso objetivo. Foi você que viu que o cara comido mais cedo, hein? Ele foi descuidado. E o Pro tá falando, desvie. As aranhas infernais vão começar a avançar, meus parceiros. E o Maromba ficando do brabo. Falando, era por isso que eu tava esperando, hein? Já vai pra cima da aranha. Preparando toda a sua mãozinha. E o Pro tá falando, seu maluco. Tá querendo morrer, meu parceiro. E o Maromba lá. Falando, tome o meu golpe, otária. Soco no meio da fuça. Mas digamos que sua mão não aguenta. E acaba toda quebrandinho, e ele fica segurando ela falando, ué, o que aconteceu aqui, meu nobre? Prota fala que a casca é dura, mas digamos que agora nesse momento ele acaba ficando sem a sua cabeça. Os outros dois já começam a ficar nervoso, vendo que aquilo não é brincadeira, já fica tudo de boca aberta, falando, caramba, tem outra vindo, hein? Alguém me ajuda, parceiro, eu não quero lutar com esse bicho. E o Prota já se mete, defendendo o ataque da aranha, falando, calma, meu nobre. E a aranha ficando braba, mesmo assim o golpe dele já foi o suficiente pra rachar um pouco da perninha dela. E o Prota já fica pra defender os do bobão, falando, fiquem atrás de mim, seus otários. Já começa a dar um monte de golpe na aranha, falando, toma aqui, e toma aqui de ladinho também. Corta a patinha do lado, corta do outro. E o cabeludo perguntando, esse cara, ele é um monstro, certo? O seu amigo já tá lá longe, falando, por que tu tá viajando aí, parceiro? Vem logo aqui pra trás se tu não quiser morrer. E o Prota apenas olhando, já sentou a porrada nas pernas da aranha. Ela já tenta cortar a cabeça dele, pensando que ele tava um pouco distraído nesse momento. E depois, já tenta dar uma cabeçada, aproveitando que seu corpo todo é uma cabeça. E o Prota já fica lá longe, pegando uma distancinha dela. Já vai ficando sério, falando, sua aranha miserável, hein? Então vocês dois vão querer lutar comigo, suas malditas. Tenho que aguentar até os explosivos ficarem prontos, mas eu vou morrer se pegar leve. Faz quantos anos desde a última vez que eu usei minha eletricidade, hein? Já começa a virar o que lua e fica todo no seu modo deus elétrico. Já vem vindo pra cima na sua velocidade do relâmpago. E o pessoal tudo assistindo de boca aberta, falando caramba. E o Jorginho falando, para de abrir a boca aí, parceiro, vai entrar uma aranha, os dispositivos estão prontos. O Young falando, o que tu tá esperando, parceiro? Explode logo isso aí, senão a gente vai morrer. E o Prota tá lá, apenas escutando uma fumacinha. O Young já começa a gritar, Jinwoo, abrimos a saída, vamos fugir agora mesmo. O Prota já vai na direção dela, já mete um porradão no seu bucho, empurrando ela pelo buraquinho, e pega o machado dela falando, eu vou usar tua arma, minha nobre, pode deixar comigo. Já começa a quebrar o teto para cair umas pedrinhas e faz a entrada ficar sendo trancada. O Yang fica perguntando, Jinwoo, o que você tá fazendo, parceiro? As aranhas não vai desistir, vão na frente, é isso que ele fala para eles. Diz que vai encontrar eles lá fora, pode esperar por mim, parceiro. E o buraco que eles tinham aberto fica todo fechadinho. E o Prota fica lá, apenas olhando, falando, e aí, meus parceiros, vocês estão rindo de mim, suas aranhas malditas? Vocês são bem arrogantes, hein? Pra uma aranha de merda. Acham que já venceram, certo? Mas na minha opinião, só me livrei de alguns incômodos. Parece que vocês não entendem a gravidade da situação. Vamos nos divertir um pouco. Já manda o seu portal abrir agora mesmo. E o portal já vai abrindo. Atrás dele já vem vindo as suas cobras bombadas. E começa a dar as ordens, dizendo que uma das aranhas infernais vai ficar com ele. E os outros guerreiros ficam com a outra. Soldados, protejam o portão e os arqueiros. Os arqueiros não deem cobertura. O único problema é esse cara vermelhão ali. A Dominique fica falando, caramba, ele não parece ter intenção nenhuma de se mover. Ela fala que o segundo andar é muito estreito e pequeno para aquilo ali atacar com um corpo tão grande. As cavernas desabariam e ele seria enterrado vivo se não tomasse cuidado. Por isso, a única coisa que ele pode fazer é ficar observando a gente. Vamos dar um jeito nos menores primeiro, depois a gente vai lutar com ele. As aranhas já começam a vir. E o Prota manda ela ficar atrás do portão, parceiro. O Prota já manda ninguém se preocupar com isso. Eles não são mais fortes do que os ratos chifrudos. Não deixem ninguém sair vivo. Aniquilem todos esses inimigos malditos. Já começa a ir pra cima,
com um machadão na sua mão, falando, eu vou passar faca. Já se manda no meio de várias aranhas querendo morder ele. Uma já vem por trás falando, eu vou te comer, meu nobre. Mas ela já toma um tiro no braço, falando, vai comer o caralho. E lá de longe tá o arqueiro Goblin, que era pra ser uma cobra, mas parece um Goblin. Já começa a preparar mais flecha, falando, eu tô aqui, minha parceira, eu sou o cover. E continua disparando, mandando várias aranhas pra cima. As outras ficam lá, toda correndinho no meio da fumaça. Já tentam vir pra cima, falando, vamos acabar com o arqueiro primeiro, meus nobres. Mas é aí que o soldado Naga já pega ela pela perna, falando, calma aí, tu tá indo pra onde? Vá descansar, parceira, você tá muito violenta pro meu gosto. E o outro do porretão já vem chegando, falando, não acabou não, toma aqui ó, uma porretada. E o Prota apenas olhando, várias aranhas serem mandadas pra cima. Fala que isso tá melhor do que eu esperava, parece até que os arqueiros estão usando canhões, hein? E os soldados estão fazendo um ótimo trabalho protegendo eles. Por que você não bota mais um pouco de esforço aí também, hein, parceiro? Depois de tudo, eu tenho que me exibir um pouco também. Se tu cair só depois disso, esse arranhãozinho na minha bochecha não vai parecer nada. Mas é aí que já escuta alguém falando. A Dominique conversa com ele. E o Prota tá falando, o que que foi? Dominique fala que a aranha já começou a se mover. Em cima dele já vem um pequeno golpezão. E o braço da aranha já vai destruindo, fazendo uma grande fumacinha no chão. O Prota escapa, desviando por pouco na pose de herói. E a aranha vermelha tá lá, toda abafuda, soltando fumaça. E fica gritando, eu quero comer carne, desgraça. E o Prota nervoso, falando que a força de combate excedeu o limite. Os status medo das aranhas infernais foi cancelado. E o Prota perguntando, e as nagas? O que aconteceu com elas? Já vai ficando todo nervosinho nesse momento. Um soldado naga recebeu um golpe fatal nesse momento. E ele acabou morrendo também. E a naga assistência Dominique resistiram ao efeito de status com sucesso. Um guerreiro naga recebeu mais um golpe fatal. E o Prota já começa a usar seu poderzinho de novo, falando, caramba, sua aranha desgraçada, para de ficar gritando, minha parceira. Já mete um porradão na cara dela pra ela ficar esperto. Mas seu golpe só faz ela apagar por um segundo, apenas fechando o olhinho. E o Prota fala, Dominique, me responde, minha parceira. A Dominique já fica falando, mestre, o portão tá em perigo, tem muitas aranhas. E o Prota falando, calma aí, parceira, só espera um pouquinho que eu já vou ajudar. Mas a aranha já fica mandando ele não esquecer que ela tá aqui também, olha pra trás, parceiro. E o Prota mais uma vez desvia, usando a sua eletricidade, e continua desviando de vários ataques do bracinho da aranha. Fica falando, esse arrombado desgraçado, ele se virou pra poder trampar o portão pra mim, hein. O foco dele tá totalmente em mim, que maldito. Ignorar ele e ir direto para o portão seria perigoso. Se ele começar a correr descontrolado, então todo mundo vai ser acertado. E o Prota fica falando, entendi, minha parceira. Ele não fala isso, mas ele queria. Já defende mais um golpe, enquanto tava distraído olhando. E a aranha continua falando, eu vou te pegar, parceiro. E o Prota apenas desviando e continua correndo. Já vai indo na direção de uma aranhazinha, que tá ali toda vacilando, toda capenga. E ela fica olhando pra ele falando, calma, parceira, é piada, eu tô indo embora, não me pega. E o Prota já passa a faca nela, falando, piada é o caramba, toma essa, minha nobre. E não acabou não, tá vendo essa mão aqui? Ela vai entrar no teu bucho. Já mete a mão na goela da aranha, falando, me dá pra cá tua língua, sua otária. Eu finalmente entendi, porque você tá mais forte do que eu me lembrava, hein, sua maldita. É óbvio, tá carregando algo tão legal no seu estômago, eu vou pegar pra mim. Já rouba a pedra da aranha, e outros bracinhos já vem vindo na sua direção. A aranha vermelha continua tentando morder ele, falando que tá com fome. E o Prota já vai saindo do meio da fumaça, falando, sai fora daqui, parceira. Olha a minha habilidade de arremesso, toma aqui. Arremesso da pedra certinho. A pedra já passa raspando a cabeça do Dominique e cai certinho no altar. Ele oferece uma gema terrestre de nível intermediário com uma qualidade muito boa. E o Prota já fica falando, invocar Naga, eu quero um mago. E ele vai ter que derrotar todas as aranhazinhas. O pequeno mistério de Geyser é ativado nesse momento. E o seu mago vai sendo invocado com rank raro, todo bravão, já começa a preparar seu feitiço mágico. E a aranha lá, apenas olhando tudo, e todas as aranhas pequenas já são todas congeladas. E o Prota fica só olhando, falando, caramba, o bicho é brabo, hein? Os menores já foram todos dizimados. Mas a aranha que não era menor já fica saindo do gelo, falando, eu tô viva, seu otário. E o Naga já fica defendendo. E o Prota falando, as aranhas infernais estão perfeitamente bem.
O foco da magia deve ter sido a área de efeito ao invés de força, certo? E as aranhas infernais tentando lascar a dentada no soldado Naga que estava distraído. Mas e aí que um pouquinho de gelo já lhe salva no último segundinho. O Naga ganhou, foi um braço de gelo agora para poder lhe ajudar. E o Maguinho lá falando, calma meu Neng, eu tô aqui como reforço de vocês, pode ficar esperto. Já fica falando com ele, mestre, os guerreiros acabaram com as aranhas infernais. O Prota fala, tudo bem, o que eu vou fazer com você? Hein, minha parceira, seus pontos fracos são seus olhos, boca e juntas da perna. São as fraquezas óbvias, mas o problema é o seu tamanho. É impossível que eu alcance o cérebro atacando aleatoriamente pelos olhos. E entrar dentro da sua boca também não é uma opção, não é mesmo? A Dominique já fica falando, mestre, a área ao redor já foi muito danificada. Se você não tomar cuidado, vai dar bosta. E o Prota fala, certo, deixem a Naga preparado. Vamos atacar o teto e abrir um caminho até o primeiro andar, minha parceira. Ela fica dizendo que isso é muito perigoso. Prota fala que não tem força para matar esse cara agora. Essa é a única opção que eles têm no momento. Já começa a ficar todo escalandinho em cima dos morrinhos. Fala, e aí, tá me seguindo, minha parceira? Tudo bem. Tenho que fazer você pagar por todo o problema que você me fez passar, hein? Sinta-se honrado. Você vai ser o primeiro maldito que eu vou amassar. E a Dominique falando, tenho certeza que ele tem um plano. Será que ele quer enterrar aquilo vivo? Ele está planejando cavar um caminho para cima, então ele não vai conseguir enterrar algo tão grande. Tem alguma coisa no primeiro andar. Fica pensando, o mestre está lutando tão desesperadamente, mas eu não posso fazer nada. Até a Naga que deveria lutar para protegê-lo não pode fazer nada além de assistir. Sinto como se nossa existência fosse desnecessária. Não consigo entender suas intenções, mesmo sendo a sua assistente. Com certeza eu sou bem inútil, hein? Começa a lembrar do Prota falando que não tinha força suficiente, mas fica pensando, peraí, não tem motivos para ficar triste, certo? Não podemos lutar ao seu lado porque somos inúteis. O mestre sempre vai ficar na frente dos seus servos para encarar o perigo cara a cara. Ele se preocupa com nossa segurança, mesmo no campo de batalha, só para não sacrificar nenhuma Naga. Ele tomou iniciativa porque ele é o único que pode fazer isso. O quão grandioso pode ser ele. Não somos espectadores, fomos ordenados a ficar aqui. Se acreditarmos nele e esperarmos pacientemente, nossa hora certamente vai chegar. Fica dizendo, falando nisso, mago, quanto de mana você ainda tem, hein, meu parceiro? E o Prota continua, todo escalandinho nas paredes, falando que essa coisa é tão difícil, em que a aranha burra. Se não fosse por essas paredes, eu tava ferrado, só se eu soubesse voar. E já tem algumas pessoas no primeiro andar, apenas andandinho. Falando, é impressão minha, os tremores estão ficando mais próximos cada vez que a gente passa. Seu amigo fala que sim, não deveria ter nenhum monstro de classe de invasão nos andares acima, hein? Vamos parar aqui e sair correndo, parece que tem algo errado, hein? O seu amigo já fica falando, peraí, olha aquilo, o chão tá meio estranho, né? Quando já vão vendo, dois bracinhos vermelhos todos saidinho e o Prota no meio da fumaça, falando que não tem tempo pra ler o que tá escrito. Fecha agora mesmo essa notificação, parceiro. Teve sorte pelo primeiro andar ser uma grande caverna. E o pessoal já sai correndo, falando, caramba, foge Berg. E a aranha já vem subindo, falando, e aí meu nobre? Prota fala agora, o problema é como vou jogar esse cara lá embaixo, hein? Aí embaixo, a Dominique já fica dizendo, mago, agora é sua hora. O mago já fica preparando uma grande cobrinha de gelo. E o Prota já fica lá, apenas olhando tudo. Não sei como ele enxerga aquilo. Falando um ataque por baixo, hein? Não é isso. Parece mais uma prisão de gelo. Que ideia boa, quem fez isso? E a Dominique fica rindo, falando, a aranha deve estar confusa agora, por não estar esperando um ataque. Mas agora o caminho debaixo dela está bloqueado por uma camada de gelo. Essa camada não vai aguentar seu peso, então naturalmente vai se desfazer e vai fazê-la cair. Não acredito que você entendeu meu plano. Você é incrível, Dominique. É isso que ela tá pensando. Mas é claro que ela não vai morrer caindo de uma altura dessa, certo? O que o mestre precisa não são de técnicas ou armadilha. O que ele precisa é de força pura. Ele precisa de uma oportunidade para um único ataque, mais poderoso, que não era possível onde ele estava antes. A aranha já vem toda caidinha de costa. E ela fica falando, não podemos deixar a aranha fugir, temos que capturar ela com tudo que podemos. Todos já começam a usar serpente de gelo e vão atacar e começam a segurar a cabeça da aranha. Ficam tudo agarradinho, dizendo que o mestre vai acabar com eles. E o Prota já tá lá todo pendurado em cima do teto, se preparando e já se manda para baixo.
numa velocidade muito rápida. E a aranha fica pensando, eu acho que eu me enferrei, hein? Na frente dela só tá o Prota, com a sua lança na velocidade da luz. Depois disso, ele sai vitorioso naquela batalha. Ele recebeu uma vitória heróica. Depois de esmagar completamente os inimigos, o carisma dele aumentou bastante. E ele tem agora 2 soldadinhos raros, mais o seu maguinho e algumas outras coisas. Depois daquilo, já fica lá todo arrumadinho e a Snaga feliz. E o Prota falando, não acredito que o formato deles mudou também, parece que eles evoluíram, hein? E parece que ele perdeu um braço e não tá se recuperando. Pergunta por que o mago não tá transformado, ele ajudou muito também. Dominique fala que magos precisam de muita experiência e precisam aumentar o nível sozinho, depois que um laboratório for construído. Laboratórios e forjas podem ser criados depois que o labirinto chegar no nível 4. E o Prota tá falando, eu preciso de 50 joias para melhorar o labirinto e eu só tenho 2 agora. Vou checar o nosso tesouro agora mesmo. As cobrinhas já vêm trazendo um total de 6 joias de boas qualidades pelas aranhas infernais e outras 44 de boa qualidade e o resto de outras espécies. E o Prota fica falando, mesmo que seja ruim o soldado ter morrido, eu ganhei muita coisa, hein? Já vai usando todas as suas joias, ficando com 72 de energia. E já usa 50, mas vai demorar 120 horas para a melhoria ser completa. Fala, eu vou levar umas pequenas comigo, vai ser meio estranho se eu voltar sem nada. E a Dominique fica falando, como quiser, mestre. Nagas, a luta acabou, mas ainda temos muito o que fazer. Aconteceu uma grande batalha, então vai encher de bestas exploradoras na cidade de Vini City. A gente tem que garantir que o portão não fique exposto. Peguem quantos corpos de aranha a gente precisar e bloqueiem todas as entradas com magia assim que eu sair. Pergunta se eles conseguem fazer isso, mas o mago tá lá todo tremidinho. E o Prota pergunta, por que ele tá assim? A Dominique fala que ele tá sem mana. O Prota fala que então o resto podem cobrir com pedras mesmo, não tem jeito. A Dominique fica perguntando, já vai, mestre? Tem certeza? O Prota fala que sim. A estrada do primeiro andar já tá livre e eu vou conseguir voltar a tempo de terminar a melhoria. Passar 5 dias vai ser de boa com esse tanto de comida que vocês têm, certo? E a Dominique fica lá, toda olhandinha nervosa. E o Prota já fica suspirando, falando, tá bom, tá bom. Bom trabalho, Dominique. Foi um bom plano. Meia boca, mas foi bom. Sua improvisação compensou bastante. E vocês que lutaram, pensem no que quiserem. Eu vou recompensar em troca. Bom trabalho, pessoal. Vejo vocês em 5 dias, hein? E já vai embora. Todo pulandinho. 5 dias depois, na tenda do time de expedição Paju, o Prota já tá lá falando, voltaram, hein? Levaram o tempo certo, meus parceiros. Mas eu só levei 5 dias para completar o que tinha que levar 2 semanas. Não foi rápido, hein? A Young falando, mas esse não é o problema, meu nobre. E o Prota sem entender, apenas pensando. E pergunto, você tá com fome? Quer um pouco? A Young fica lá toda nervosa falando, esse cara é difícil de entender, hein? E pergunta o que foi que aconteceu. Prota fala que só deu sorte e conseguiu fugir. A Young fala, quem foi que disse lá atrás que era impossível fugir, hein? Prota fala, sei lá quem foi, mas eu dei muita sorte se for verdade. A Young fica perguntando se ele sempre foi desse jeito, hein? Mas enfim, você salvou minha vida, então diz algo se quiser. Vou fazer tudo pra te ajudar. Prota fala que ela nasceu e cresceu em Gissé. Você não me deve nada. A gente tá vivendo aqui com tempo emprestado pro início de conversa. A Young fica falando, você acha que a gente ainda tá no subterrâneo, algo que eu te devo, hein? Prota fala que se ela insiste, tem algo que eu quero, minha parceira. Lava essa vasilha pra mim, sua otária. Já vai indo embora, falando, estamos quites com isso. Eu quero descansar em casa. Eu peguei todos os tesouros da aranha pra mim. Como é que eu vou pedir alguma coisa de você? A Young fica falando, eu te chamo depois, então me conta sobre os andares mais fundos. O Prota fica falando, eu não sei do que tu tá dizendo, hein? Não falo nada. A falha na expedição custou muito caro, então vai ser difícil me dar alguma coisa, certo? Era por isso que ele não queria pedir nada. Já vai lá na joalheria mais de uma vez das pedras, lá com o velhinho. E o velho feliz falando, 12 dessas gigantes, hein? O Prota fala que pegou pelas costas do meu time, então não conta nada pra ninguém, seu velho. O velho fala, claro, tirando as armas danificadas, vai ser em torno de 400 milhões, hein? Por quê? Tu acha que é pouco, parceiro? Eu posso aumentar. E o Prota fica falando, não é muito pouco. Mas, senhor velhinho, pode me achar uma casa em algum lugar isolado, pode gastar até 300 milhões. E o velho falando, quem você acha que eu sou? O Prota fala, certo,
já que tu não consegue, vou procurar outro negociante então. E o velho falando, quer dizer, já que você pediu, não tem por que eu recusar, parceiro. É claro que eu vou achar. O Prota fala, já que vai me ajudar, liga pra alguém e finge que eu trabalho aqui também, parceiro. Agora mesmo. E o velho ligando pro pai dele. E o pai dele brabo, falando, que baboseira é essa? E o velho tentando convencer ele, falando, pai do Jinwoo, essa é só uma joalheria normal. Não tem motivos pra ir ao subterrâneo. Só são itens do labirinto. E o Pro tá falando, esse é o jeito mais fácil pra eu entrar em Gissé, parceiro, se vira. E o velho lá, falando, puta merda, e o que eu fui me meter? Não é como se eu pudesse esmagar a cabeça daquele desgraçado, eu só tô me ferrando com ele. E as cobrinhas aqui, tudo trabalhando, continuam cavando. E o Prota já vai aparecendo pela luz mais uma vez. E a Dominique já falando, salve mestre, bem-vindo de volta, como é que você tá, parceiro? E o Prota falando, eu não posso trancar meu quarto e abrir portal todos os dias aqui. Então, viver sozinho é a melhor opção que eu tenho, certo? E o pai dele brigando, falando, mesmo que estivesse em viagem, como você pode ficar 20 dias sem uma ligação, hein? Que tipo de joalheria do labirinto é essa? Você só quer ir pro subterrâneo de novo, só pode ser isso. E o Prota falando, eu também quero evitar aquela chatice de novo. A Dominique fica perguntando se o mestre se machucou. O Prota fala que tá bem, só tá meio cansado, tava meio ocupado esses dias atrás. Pergunta se a melhoria já terminou. A Dominique fala que sim, há um tempinho atrás. O Prota fala que não viu nenhuma mudança e não parece nada que foi adicionado, tipo um núcleo também. A Dominique fala que nenhuma construção foi automaticamente construída, mas construções de unidade foram adicionadas. O exterior muda no nível 5. O Prota fala, beleza, já que eu guardei um monte de joias, devo conseguir melhorar aos poucos, certo? A Dominique fica falando, mestre, você tem uma visitinha, hein? E o Prota perguntando, visita no labirinto? A Dominique fala que sim, eles estavam esperando o mestre na entrada. E o Prota se perguntando, visita no subterrâneo, ainda não acredito nisso. Dominique fala que tem uma equipe que visita todos os labirintos. O poder deles é sem dúvida grande o suficiente para cobrir todos os andares em Gissé. E o Prota já vai ficando todo nervoso escutando alguém falar, você é o novo dono do labirinto, certo? O comerciante negro sauda o rei dos grandes países. Eu estava ansioso para trabalhar com você, meu nobre. Esse aqui é o comerciante negro. E o Prota pensando, entendi, hein, senhor azarado. Como é que você tá, meu parceiro? Tudo bom com você? Fala então, como você encontrou esse lugar? Fala pra mim, meu nobre. O comerciante fica dizendo, é claro que eu sabia sobre o lugar. As notícias sobre o corajoso dono do labirinto que guiou as nagas e aprisionou as aranhas infernais já se espalharam. A Dominique falando mentalmente, mestre, ele está mentindo, pode ter certeza disso. Esse vendedor do mercado negro está vigiando quase tudo que acontece em Gissé. Ele parece estar liderando esta área completamente. Mesmo que você passe a impressão de uma pessoa estranha e meticulosa, não pode se deixar ser subestimado por essa pessoa. O comerciante falando, você tem uma excelente assistente, hein? E o Prota falando, sim. Então qual é o assunto que você tem a tratar comigo, meu nobre? O comerciante fala que sim. Nós mercadores negros pretendemos estabelecer uma relação amistosa com o novo dono do labirinto e alimentá-la. Em outras palavras, estou aqui para fazer essas vendas, meu parceiro. E o Pro tá falando, eu pensei que mercadores negros fossem perigosos. Posso expulsá-los? A Dominique fala que não. Se a sua relação com ele der errado aqui, ele definitivamente vai sair espalhando informações sobre nós por toda a Gissé, parceiro. Já que fomos notados por eles, precisamos jogar seu joguinho. E o Pro tá pensando, que pé no saco, hein? A Dominique fala que se ele souber usá-los a seu favor, será um jogo justo. Eles são mercadores afinais. Barganham muitos objetos valiosos por aqui. O Pro tá falando, tudo bem. Acho que vou fazer umas comprinhas. Você poderia até trazer as joias terrestres para mim. A Dominique fala que eu recomendo que, se fosse possível, mestre, compre o primeiro item que ele recomendar. E o comerciante já fica falando, parece que você terminou sua conversa, certo? O Prota fala que sim. O que você tem aí, meu nobre? O comerciante fica perguntando, o que você gostaria de ver? O Prota manda ele mostrar a sua recomendação agora mesmo. O comerciante fica dizendo, preciso lhe mostrar minha maior conquista. Afinal, você escolheu confiar nesse humilde mercador. Você está com sorte. Por acaso, eu tenho esse artigo raro. Só restam alguns deste em Gissé. São chamados de parasitas. O valor é uma joia terrestre de alto nível. É meio rude da minha parte dizer, mas não tenho certeza de que pode pagar por isso. E o Prota fica perguntando, posso dar uma olhada, meu Neng? Fica olhando aquele inseto. Parece uma minhoca dentro de um pote. A Dominique já fica balançando a cabeça, falando, é isso mesmo, mestre.
aceite. Aí o Prota já vai dando uma pedrinha, perguntando quanto custaria se pagasse com isso, hein? O comerciante fica falando, a qualidade é boa, 5 dessas são suficiente. E o Prota tá pensando, caramba, é tudo que eu tenho. E dá as 5, e já fica segurando a sua minhoca no pote. Fica falando, então, é a tradição deles mostrar o artesanato mais precioso primeiro, certo? Dominique fala que sim. Sei que é uma tradição muito antiga, mas não tem nenhum intuito mantê-la, como eu disse antes. Prota fala, certo, para eu colocá-lo no meu corpo. Não é como se eu fosse ficar guardando essa coisa também, não é mesmo? Nada de mal me aconteceu seguindo seus conselhos, então eu vou escutar. Já vai botando aquela minhoca no seu corpo e ela já vai toda entrandinho. E ele fica falando, eu sinto que estou lentamente me afastando de ser um humano, hein? Não que antes já não fosse assim. Um parasita invadiu seu corpo, iniciando a sincronização entre parasita e hospedeiro. Prota fala bem, um inferno com essa coisa de parasita e comerciante. Vamos começar com o upgrade do labirinto que eu tenho adiado. Dominique, eu preciso da sua ajuda agora mesmo. Agora ele pode construir instalações anteriormente bloqueadas. Agora pode invocar novas funções militares. 6 trabalhadores ele ganhou mais uma vez. E o Prota falando, eu não vi a aba de estatísticas há um tempo, mas a durabilidade e o limite de aceitação melhorou muito, hein? Sinto que aprecio um pouco o upgrade. A Dominique fala que normalmente com labirintos é comum construir primeiro as instalações interiores ou força militar e depois atualizar aos poucos, mas com seu labirinto Naga é diferente. Você possui mais de 90% da força militar, então parece que você é capaz de crescer rápido por não precisar gastar energia em convocar um exército. Os donos dos outros labirintos são fracos? A Dominique fala que não, eles não são fracos, é apenas uma questão de não querer sair do lugar, não é mesmo? Prota fala certo, eu posso cuidar do interior agora mesmo. Lista de construção. A lista de instalações disponíveis para construção é uma fazenda de gado. Esse gado tá meio estranho, mas tudo bem. Um centro de treinamento. E outra coisa que ele pode fazer é um barzinho para todo mundo beber. Depois aparece uma serralheria, um templo e até laboratório para ele. E o Prota fica pensando, mostre o mapa do labirinto para me dar uma olhada. Fala, Dominique, ordene com que os arqueiros e os guerreiros descubram a situação com a besta que habita aqui perto. Está planejando convocar uma nova força de defesa, então manda não se preocupar com isso. Ela fala, sim senhor. Ele diz que vai construir uma fazenda de gado e um bar perto do Ninho Naga. Um laboratório, serralheria e templo tomam muita energia, então terei que convocar uma força militar primeiro. Me traga todas as joias de nível baixo que eu tenho, parceiro. Vou sacrificar todas elas no altar. Ele já fica com 162 pontinhos de energia. Fala, convocar Naga. Pera aí, não. Eu devo convocar um exército Naga, hein? Uma semana depois, a Dominique fala que as construções de expansão do Ninho Naga estão prontas. E a captura de coelhos gigantes e ursos negros para gado também foram completas. Os trabalhadores desempregados foram colocados para cavar corredores e criar armadilhas. E o Prota perguntando, eles estão descansando? Ela fala que sim, eles estão tendo descanso suficiente. A força militar recentemente adicionada também está alternando entre guarda, patrulha e treinamento. Por fim, acho que a nova criação do mapa estará completa em breve. Prota fala, certo, estou feliz que realmente esteja se parecendo com um labirinto adequado, mas acho que estamos ocupados demais. E por conta da expansão ainda, é difícil até mesmo acompanhar as defesas com gemas que recebemos da caça e agricultura. Agora entendo porque o Duque Aranha estava constantemente começando guerra. Acho que vamos ter que descer de novo para pegar joias terrestres. E a Dominique perguntando, senhor, você tá bem? E o Prota perguntando o quê? Por que, minha parceira? Fala aí. Dominique fala que ele tem ficado por mais tempo no labirinto do costume. Eu gosto disso, mas sua família pode ficar preocupada. Prota fala que tá tudo bem. Eu me mudei há 4 dias. Eu moro sozinho na serra de uma montanha agora. Não tem nenhuma loja de conveniência ou casa por perto. Se surgir uma oportunidade, eu vou te mostrar a superfície também, minha nobre. A Dominique fica toda feliz, falando, sim, mestre, por favor me mostre. E o Prota tá falando, o portal está prestes a fechar, certo? Eu não pensei que ficaria aqui por 24 horas seguidas. Eu vou dormir. Você deveria descansar também, Dominique. Falou, minha parceira. Fala, nossa, eu nem tenho tempo de comer, hein? Vou ter que trazer um gerador pro labirinto ou algo assim, para poder ao menos fazer um miojo lá dentro. O parasita sucedeu em absorver o corpo do hospedeiro para sincronização. E ele está tentando dominar o corpo do hospedeiro. E o Prota nervoso pensando, o quê? O vagabundo quer me dominar?
Aos poucos, o seu olho já vai ficando preto e ele já começa a sentir uma dor e começa a sangrar também. E fica falando, meu olho, que desgraça é essa? Meu olho tá queimando. E seu olho começa a ficar de uma forma toda estranha, parecendo com uma aranha. E ele já fica todo gritandinho, todo alto. Mas é aí que voltamos um tempo antes, com a Young na frente da sua casa, falando, esse é o lugar certo, hein? Ele mora no meio do nada. Ela chega bem na hora do grito, onde o prota grita de desespero. Já abre a porta rapidão, perguntando, tu tá bem, meu parceiro? Já pega o prota de joelho, todo nervoso. Quando vê a cara dele, tá todo estranho, toda deformada. E depois o prota fica perguntando se ela se acalmou. Ela diz que sim. Ele pede desculpa por ter visto ele naquela situação. A Young fica perguntando o que era aquilo. Parecia que metade da cara dele estava derretendo. O prota fala, bom, não é nada demais. É uma doença ocular que eu desenvolvi em Dungeons. A Young fala que todos os seus anos treinando e saindo de Dungeon, isso é algo que eu nunca vi antes. Mesmo os filhos da Dungeon de andares inferiores que eu conheço. E o prota pergunta, eles são do andares 12, minha parceira? Isso aconteceu comigo no 12º andar, na Dungeon do Duque das Aranhas. A Young fica toda perguntando, falando, sem chance, os filhos da Dungeon que são do 12º andar estão todos mortos ou desaparecidos. O prota fala, por que eu me considerar morto se eu estou vivo agora mesmo, hein, parceira? E ela fica falando, então é por isso que você conhece tão bem as Aranhas Infernais, certo? E o prota tá pensando, bom, pelo menos agora ela sabe que eu vim dos andares profundos. Ela parece ser confiável, deve ficar tudo bem. Pergunta qual é o motivo da sua visita indelicada. Posso adivinhar que aquele velhote te disse onde eu moro, certo? A Young fala que estava pensando se ele queria vir conosco para a nossa próxima exploração. Você recusaria mesmo se eu te dissesse que pagaria minha dívida? Então achei que seria melhor dizer, já que gostaria que fosse parte do time. Eu posso pagar mais também. Acho que você não está interessado, já que é forte e age sozinho há tantos anos, certo? E o prota fala, tudo bem. Na verdade, eu não estava agindo sozinho. Eu estou vivendo na superfície faz um tempo, mas estava pensando em voltar para o mercado dos andares abaixo. Parece que Serra mudou muito desde a última vez que eu fui lá. Vou me juntar a vocês até que eu se adapte com isso. A Young fica todo feliz, falando que um filho da Dungeon do 12º andar vai fazer parte da equipe. O prota fala que não vai doer você repetir isso. Isso vai durar só até que eu se adapte, certo? A Young fala, certo, vou ter que voltar e mudar meu planejamento. Eu tinha certeza que você ia recusar. O prota fala que vai levar ela até a saída. A Young fica falando que a exploração é daqui a 4 dias. E estamos planejando passar 2 semanas no 6º andar. Incluindo a gente e o resto da equipe. São 5 filhos da Dungeon e 10 exploradores normais. Você já viu 2 dos filhos da Dungeon quando fizemos a exploração daquelas aranhas daquela vez. Pronto, tá falando uma equipe que só sabia correr dos monstros do 2º andar. Quer ir pro 6º? Que merda é essa? A Young fala que eles podem parecer desqualificados, já que você só viu a gente em péssimas condições. Mas somos uma equipe veterana que pode chegar até o 8º andar se colocarmos um pouco mais de esforço. Prota fala que entendeu. Os monstros eram fortes também, né? A Young fala, vamos nos preparar. Os equipamentos também. Por nós mesmo. Vejo você daqui a 4 dias. Te mando o detalhe por mensagem. Eu tenho muito que preparar. Preciso ir correndo. Prota fala, tome cuidado. Mas da próxima vez que for me visitar, me avisa antes. Ou eu vou te denunciar por invasão de propriedade. A Young já sai toda correndinha, dizendo que não vai se esquecer. E o Prota falando, caramba, nem faz tempo que eu me mudei. Seria um problema se o portal tivesse aberto naquela hora. 4 dias depois, perto do portal de Paju, do Rank D de novo, a entrada é bem pequena. Parece até a entrada de um metrô. A Young fica falando, portais A, B e C são usados para exploração em larga escala, enquanto D e F são portais que abrem para qualquer um, contanto que mostre sua identidade e os números de participante. Também tem um caminho do 2º andar no portal B, então lá ficou mais caótico pela quantidade de monstros. Já fico escutando uma pessoa falando, droga, hein? Você deve ser aquele Kim Ji-woo, aquele que salvou a nossa Junyong, certo? Prazer em conhecê-lo, eu sou o Jeong, nível 7. Pronto a falar que só teve sorte em ajudar ela, foi nada demais. E o Jorginho falando, sorte? Você não é só sorte não, você é muito forte, parceiro. Quando esse cara te viu, ele correu gritando um monstro. E o seu amigo falando, que merda você tá falando? Você fugiu primeiro que eu gritando, parceiro. Os dois ficam discutindo.
falando que é bom que vamos lutar junto de novo. Ou você vai nos carregar, hein, parceiro? A Yong fala certo, já chega com bate-papo. Vocês vão cuidar dos exploradores normais, meus parceiros, tá certo? Senhor Jeong, espero contar com você novamente hoje. E ele fica falando, certo, eu só estou fazendo o meu trabalho. E o Prota pergunta, você não é a capitã, por que tá chamando ele de senhor? A Yong fala que ele vai já entender no futuro. Enquanto isso, no bar Naga dentro da dungeon, a Dominique lá enchendo a cara, pedindo para descer mais uma bebida para ela. E as cobrinhas conversando, falando a assistente parece tão deprimida esses dias. O seu amiguinho falando, ela fica assim sempre que o mestre some. Agora, pelo menos tem um bar, não é? Antes de vir, ela tava maluca aqui. Uma vez ela quis cortar meu rabo para fazer um petisco, falando que ia crescer de novo depois de um tempo. E seu amigo com medo, falando tão assustador, hein? Dizem que ela tem um quarto secreto, onde guarda tudo que lembra do mestre. A Dominique já aparece falando o quê? Quarto secreto, hein? Isso não é uma má ideia. Eu gostei, meus parceiros. E o pessoal continua entrando na dungeon. Essa equipe com certeza é diferente das explorações das aranhas, com investigadores freelances e filhos da dungeons. Um grupo de monstros a 500 metros naquele canto. Vamos passar furtivamente por outro. Já que parece que se conhece há algum tempo, os filhos da dungeon, os exploradores normais, são bem efetivos, são bem eficientes e sistemáticos. E os Jorginhos conversando, falando você vai perseguir o que aparecer. E você com lança, fiquem no centro, especialmente o Jeong, ele é incrível. E o Pro tá falando, sim, posso ver porque ele consegue ser o capitão, sendo de nível mais baixo que o seu. A Jin Yong fala que ele tem a mesma habilidade, sendo dos primeiros andares. A detecção te dá uma percepção dos seres vivos ao redor, menos aqueles com camuflagem ou habilidades furtivas. Essa habilidade pode te trazer a vitória na maioria das batalhas. Pensou que você tivesse ela também. Prota fala que não, só acontece de eu sentir eles, alguma coisa assim. A Yong fala o quê? Acho que o sexto sentido de um filho da dungeon do 12º andar está em um nível diferente, certo? E o Jorginho lá na frente escutando, falando o quê? Eu acho que ela falou alguma coisa de 12º andar, o que é isso? E o Prota ficando brabo, falando, eu te disse. Eu odeio quando as pessoas complicam as coisas pra mim. Ela fica dizendo perdão, parceiro. E o Jorginho dizendo, o capitão ordenou que todos os filhos da dungeon se juntem agora mesmo. Eles já ficam na frente de uma porta. E o Jong falando, é a entrada para uma dungeon abandonada. Macacos lobos dominaram o caminho que normalmente pegamos. Se quisermos evitar eles, temos que passar por aqui. Não sinto nada com a minha habilidade, então acho que não tem nenhum perigo lá dentro. Mas não podemos baixar a guarda numa dungeon, então quero a opinião de todos. Parece que vai ser bem grande, vamos mesmo ficar bem. E o pessoal fica discutindo, e o Jeong fala que já memorizou o caminho, então vamos ficar bem. Pro tá dizendo, então não vejo problema, não tem por que ser contra. Pode ser uma boa referência para o meu próprio labirinto também, né? O Jeong fala certo, está decidido. Vamos para o centro da dungeon, a sala do chefe agora mesmo. Agora que lembrei, espero que nada tenha acontecido com as minhas naguinhas. Lá dentro, a Dominique tá mandando o pessoal fazer um buraco para ela esconder suas coisas. Em outra parte da dungeon, o Conde perguntando qual é a condição do Dracan. E o mercenário falando que ele sofreu uma ferida fatal, então ainda vai levar alguns dias até que se ele recupere. E o Duque dizendo que patético, como ele pode se chamar de descendente de um dragão? Não podemos pegar um desvio no território da marca de sangue? O mercenário fala que é possível, mas para o mestre e os dragões antigos viajarem à distância é um pouco ruim. O dragão fala, não precisa ter medo, todos em Gysser sabem que nós dragões antigos somos lentos, hein? Certo, então e se pegarmos o desvio? O mercenário fala que é esperado que leve 3 meses se fizermos isso. E o Duque pergunta, e se for você? O mercenário que fala que se for eu levaria 2 semanas, deve ser o suficiente. O Duque fala, tudo bem, já que o dragão é um inútil, você vai fazer todo o trabalho, meu parceiro. Impostor Rix, vai ser a sua hora de brilhar, meu nobre. Dentro do labirinto, o Jong falando, esse é o quarto do proprietário. E o Prota falando, só passaram algumas horas desde que a gente entrou no labirinto. E não tem nenhuma besta, nem armadilha. O Jong fala que é um labirinto que foi abandonado depois da Grande Guerra, então está vazio. É por isso que o mapa disse que não tinha nada por aqui. Os militares dizem que vão transformar o 3º andar em uma base. E o Pro tá perguntando, tu tem um mapa? O Jeong fala que sim, é vendido no shopping do labirinto.
Ele só tem andares de cima mapeados, mas os mapas dos militares têm mapas dos andares intermediários também. E o Pro tá pensando, faz sentido, já que eles vêm explorando Githyer por uma década. Eu vou ter que pegar alguns para a sincronização do meu mapa. O Jong fala certo, vamos acampar aqui hoje. Ryujin e Ungyo, peguem alguns exploradores e preparem um sensor de movimentação na entrada. O resto pode acampar comigo. Quanto mais rápido a gente terminar, mais cedo a gente tem tempo para descansar. E o Ongyo perguntando, ele não vai fazer nada? A Yongji fica falando, eu te falei da última vez, você não precisa fazer nada, apenas guarde a sua energia. Você é o mais forte nesse time, então vai se acostumando com a gente te tratando assim. Se tá tão entediado, por que não dar uma olhada no quarto do proprietário, meu nobre? Tá vendo aquilo? Aquele é o trono do duque que governou esse labirinto. E pensar que monstros eram tratados como rei, hein? E o Pro tá falando, não posso dizer que me acostumei com isso, hein? Ativando a habilidade do parasita, detecção. O olho dele já começa a ficar todo vermelhinho. A Yongji fica perguntando, o que aconteceu, Jinho? Tudo bem, meu nobre? Você tá bem? É aquela doença no seu olho de novo? O Prota fala que sim, mas não tá tão ruim quanto aquela noite passada. Só pra garantir, consegue dizer pra ninguém mais vir aqui? A Yongji fala que sim, vou tentar fazer isso, meu nobre. Já vai toda correntinho. O Prota fala, eu acho que ela não pode ver meu painel no ar, não é? Não dói, tá bem calmo desde a dominação do parasita. A minha visão acabou ficando um pouco estranha também. Já vai vindo um negócio vermelho. Lá tem alguma coisa no altar. Não consigo ver a olho nu, só com esse olho vermelho. Já começa a meter sua mãozinha lá e continua tentando usar a detecção. Fala, não parece uma joia. O que é essa pedra vermelha? Ele encontrou um fragmento do labirinto. É um fragmento exposto à energia da dungeon por um longo período de tempo. É velho, mas ainda pode ser útil. Pro tá pensando, acho que pode ser útil, hein? Mas eu queria era que fosse uma joia. O parasita está expandindo sua habilidade de detecção. E o Pro tá falando, peraí, será que merda é essa, hein? Essas são todas as joias escondidas. Ele já fica todo feliz com isso. E no bar, a Dominique tá lá enchendo a cara mais uma vez. E as cobrinhas apenas observando aquilo tudo nervosa. A Dominique perguntando, ei, vocês duas, vocês não estavam de vigia hoje? As cobrinhas já ficam falando com ela, perguntando por que você está segurando equipamento, se você não estava de vigia. A cobrinha verde pergunta se aconteceu alguma coisa com a criada. O azul fala, bom, como é que eu vou te dizer? A cobrinha verde já fica toda surpresa, falando, o quê? Você tá me dizendo que ela tá em conflito porque tá animada pra fazer uma sala dedicada ao mestre, mas se sentindo culpada por fazer algo sem a permissão dele. É isso mesmo? Por que ela não pede pra gente construir um quarto pra ela, então? A gente pode fazer um quarto pra ela e pra ele. Ela é mais parecida com um humano e tem uns status melhores do que o nosso também. Então seria desconfortável dormir no ninho com a gente, hein? Pergunta pra onde todos estão olhando. A Dominique já fica lá toda rindo de novo, falando, excelente, gostei da ideia. E o pessoal já começa mais uma vez a ficar todo dandinho. A Yongji fica falando, você parece cansado, mas de bom humor, que estranho, hein? Você tem algum feitiço esquisito ou algo do tipo? Pronto, fala, eu tô cansado, porque eu quase não dormi noite passada. E fica pensando, falando que a maioria eram pequenas e de baixa qualidade. Fala que tá se sentindo bem e um pouco merda também. Mas eu coletei um monte de joias durante a noite e escondi no labirinto. Eu também corri por aí para liberar as partes do mapa e marquei a localização dela. Então vou ter que voltar aqui sozinho da próxima vez. É tudo graças ao parasita. Eu realizaria um desejo se pudesse. Bom parasita, que legal. E o parasita tem interesse na culinária humana. E o pessoal continua tudo danadinho, mas fica dando uma parada. E o Jorginho falando, ele tá mandando os filhos da dungeon se juntarem. E o Pro tá perguntando, eu vou ter que me esconder e invocar. Será que é isso? Deve ser uma besta então, só pode ser aquilo. E o Jong falando, naquele canto ali, tem 2 grupos de bestas na saída e a gente tem que atravessar. E pelo som que eles fazem, deve ser morcegos ou laminados, ou macacos de armadura. No pior dos casos, são macacos lobos. Tem 20 morcegos e 8 macacos. E o Pro tá falando, então, você não consegue ver qual é a espécie com sua habilidade, certo? O Jong fala que só pode ver a localização e o número, e se eles são ou não da mesma espécie. Não tem como desviar deles. E o Yingzhou falando, então,
Não é só esperar eles lutarem entre si para diminuir o número. Jong fala que isso aí é mais perigoso. Os dois grupos são grandes demais. Vão aparecer outros predadores aqui por causa do barulho e do cheiro de sangue. No pior dos casos, a gente vai ficar preso aqui. Yong-jo falando, bom, parece que não tem outro jeito além de lutar, certo? A Yong-ji falando, certo, eu queria evitar batalha até o 6º andar, mas acho que não temos uma opção, não é? E o Jeong falando, não, eles não são tão simples assim, são 28 bestas médias no 3º andar. Isso é suficiente para elas lutarem pelo próprio território. E o Yong-ji ainda falando, besta do 3º andar tá de sacanagem. Eles são só uns insetinhos, pelo menos para o Jinho. Ele é uma boa pessoa. E o Jong sem entender, todo nervoso. E o Prota indo na frente falando, caramba, em que merda eu me meti, não é? Não vai acabar se a gente ficar aqui, certo? Então por que não lutamos logo com ele? E o Jong falando, bom, seria o melhor. O Prota fala, certo, então vamos nessa. Eu cuido da metade. O resto eu deixo com vocês, meus parceiros. Na frente deles, realmente, tem vários gorilas, todos de 4 braços. E o Jong falando, nossa, eles começaram a lutar em cerca de 30 bestas. É hoje que eu morro, meu parceiro. E o Prota falando, calma, Neng, sem chance. Já mete um pulão, quebrando várias pedrinhas. Em pouco tempo, já sai macetando todo mundo que tava na sua frente. E o Jong falando, caramba, impossível. Só com um golpe. Os filhos da dungeon de piso inferior levaram minutos para derrotar um deles. As táticas de batalha dos filhos da dungeon estão relacionadas com o labirinto onde estavam, o nível do andar, assim como o ambiente também. Atacar sem pensar até que o oponente caia. É assim que a maioria dos filhos da dungeon luta, mas esse cara ele é diferente. Ele está desferindo golpes que matam na mesma hora. Ele só mira nos pontos vitais, como se fosse possível de enxergá-los. A velocidade e força dele parece um pouco mais alta do que a Jinyoung, hein? Como ele consegue se mover assim? A Jinyoung fica falando, o Jinyoung é do labirinto Marcos. E o Jong falando, o que, Marcos? Você quer dizer a parte mais profunda do 7º andar? O labirinto de Scarlet? Leon Marcos? Ela fala que sim, ele teria que ter passado por vários labirintos e bestas para chegar no 6º andar. Provavelmente aprendeu o método de lutar mais eficiente para sobreviver, já que estava numa localização mais profunda que é a entrada do 8º andar, certo? Jong fala que isso faz sentido. Se ele for de um labirinto nomeado, ele provavelmente tem um talento inato para lutar também. Não tem outra forma de explicar além disso. A Jo-young pensando, ele continua reprimindo seus poderes, mas eu ainda tinha que cuidar do Marcos, certo? Vou ter que pensar numa história pro Jinho também. Não posso falar que ele é do 10º andar. Fala, vamos parar de perder tempo e começar a trabalhar agora mesmo. O Jong falando certo, ele tá cuidando de todos nós até aqui. Precisamos pelo menos fazer alguma coisa, né? Vamos mostrar algum esforço, meus parceiros. E o Prota lá falando, meu corpo parece extremamente leve. Os movimentos do inimigo parecem extremamente lento. Não entendi. Eu tava lutando com tudo que eu tinha? Não. Eu reprimi toda a minha força para ficar mais próximo do nível da Yong-ji. Então por que parece que eu estou dando tudo de mim? Por causa do parasita, os poderes dormentes foram ativados num grau bem baixo. Dependendo dos poderes dormentes do hospedeiro, pode haver uma diferença no aumento de poder. Por causa do parasita, a habilidade do Jinho, detecção de fraqueza, foi fortalecida também. E o Prota fica falando, aquele é o coração da besta, certo? As costelas estão protegendo aquilo. Então é isso que o parasita tá me mostrando. Quanto mais descubro sobre a habilidade dele, mais incrível isso parece. O preço que eu paguei por isso agora foi barato, exceto pela parte que ele tentou me dominar. Vou precisar investigá-lo mais para poder usá-lo completamente. O parasita já reconheceu o seu hospedeiro. O parasita que tem sincronização completa com o hospedeiro tentará de tudo para manter ele vivo, para sua própria sobrevivência. A Yong-jo já fica falando, Jinho, terminamos por aqui. Prota fala certo, eu também. Ela diz que ele disse que ficaria com metade, mas ele ficou com mais de 70%. E isso torna a exploração mais conveniente para nós. Mas por favor, pense em mim, que tenho que dar desculpas para sua habilidade, parceiro. Os exploradores estão falando sobre como você é um herói feito para guerra. Você está prestes a virar um deus, parceiro. Fala certo, a batalha terminou, então não percam tempo e reúnam as joias antes que apareçam outras bestas, meus parceiros. O Jong já vem todo correndinho, todo nervoso,
falando: acho que temos um outro problema, parceiros. Outra equipe de exploração está perto da gente, o dobro do tamanho da nossa. Eles estão se aproximando, divididos em grupos, como se fossem nos cercar. Eu não consegui detectá-los antes porque estava distraído com a batalha. Eles estavam nos observando durante toda ela. A Yong já manda todo mundo se preparar para a batalha agora mesmo. Todos mantenham a guarda. E o Pro tá pensando: eles não são besta, então por quê? Yong fala: besta não são os únicos inimigos em Gissher. Como aqui as leis são inúteis, aqui é um lugar comum para roubar as coisas dos outros. Há cerca de 30 bestas com corpos de tamanho médio aqui, e a equipe de exploração está cansada da batalha. Uma exploração com o dobro do nosso tamanho está nos observando de longe, e só está se aproximando após o fim da batalha. Se não tivéssemos o Sr. Jeong com a habilidade de detecção dele, teríamos sido desemboscados por eles. Jeong fala: eles estão se reunindo. Parece que perceberam que estamos cientes dele. Acho que desistiram da emboscada, hein? E o Pro tá falando: eles estão saindo então? Jeong fala que não, eles estão se aproximando. A Yong-ji manda todos ficarem de guardas por agora e agiremos adequadamente. A equipe de exploração está cansada, assim seremos pegos mesmo que a gente corra. Fala: Jinho, sei que parece que estamos dependendo muito de você, mas posso contar com você se as coisas derem errado? Prota fala: claro, eu gosto de vocês, meus parceiros. É aí que o pessoal já vem todo chegandinho, falando: ora, se não são vocês, hein? A Yong-ji já vai ficando toda brava, falando: nossa, que desgraçado, é o Song, seu bastardo maldito. E o Song falando: não sejam tão malvados, não nos vemos há tanto tempo, hein? Estou feliz em ver vocês, meus parceiros. Ouvi dizer que foram massacrados pelas aranhas da última vez, mas vejo que vocês já se recuperaram, hein? Que produtivo! Devem ter vidas extras ou algo assim. A Yong-ji falando: chega de besteira, só vaza daqui, parceiro. E o Song falando: você é muito delicada, hein? Você sabe que nós temos que passar por aqui para chegar no andar inferior. Então, como é que vocês estão, parceiro? Vocês conseguiram algo bom aí? Falem pra mim. A Yong-ji ficando muito puta da vida, toda nervosinha. E o Pro tá perguntando: quem é esse cara? Fala pra mim, parceiro. O Jong fala que há uma organização chamada de Associação Exploradora. O governo os auxiliou recentemente, mas eles são basicamente uma gangue que restringe a entrada do labirinto e cria tirania aqui dentro. E o Pro tá perguntando: e o governo tá de boa com isso? O Jong fala que é difícil de acreditar, mas tem um grande fluxo de pessoas que se registrou na associação. A essa altura, tem mais equipe dentro dessa associação do que aquelas que não estão. Esses tipos de coisas acontecem porque há muito dinheiro envolvido nos negócios do Gissher. Eles provavelmente pensam que possuem uma causa justa e magnífica, mas no fim é só uma briga por dinheiro. E o Pro tá pensando: eu não gosto desses caras, hein? O Parasita está avaliando o poder do oponente. Há novos filhos da Dungeon. O Song é um pouco mais forte fisicamente do que a Junyong. O resto está abaixo do nível do 7º andar. Cerca de 40 exploradores. Todos estão carregando armas e suas expressões faciais não mudaram tanto. Acho que eles estão acostumados com isso. Se lutarmos contra eles, esse lado definitivamente vai ser massacrado. Exceto por mim. Realmente, hein? Eles estão me deixando muito puto. Começa a liberar uma sede de sangue, fazendo todo mundo ficar nervoso. E acabou.